Bem-vindo a mais um episódio da série História do Processo Judicial. O tema de hoje é Do Advogado. Narração de José Tessainer e Sofia Salerno Pérez. Continuamos a leitura das primeiras linhas de processo civil de Pereira e Souza, num como que diálogo entre interlocutores separados por 2 séculos. Diz Joaquim Caetano Pereira de Souza. Advogado é o jurisconsulto que aconselha e auxilia as partes litigantes em juízo, admitido para esse fim por autoridade pública. Diferenciava-se o advogado do procurador. Como o nome indica, o procurador tinha a procuração da parte para representá-la em juízo. Limitando-se a aconselhar e auxiliar a parte, o advogado não precisava de procuração. O procurador não precisava ser letrado. O advogado haveria de ter, no mínimo, o grau de bacharel. O advogado não deve ser somente pessoa douta, mas de probidade. Deve ser civil, discreto, sincero e abster-se da loquacidade. Civil significa aí a qualidade daquele que tem civilidade. É aquele que observa as regras do convívio social. Podem ser advogados todos aqueles que não são proibidos. São, porém, proibidos. 1. O menor de 17 anos. 2. A mulher. 3. O surdo e mudo. 4. O furioso. 5. O demente. 6. O pródigo. 7. O infame. 8. O clérigo. 9. O juiz na mesma causa. 10. O escrivão, o meirinho ou alcaide. Nos tempos da Reconquista Cristã, em Portugal e em outros reinos ibéricos, o alcaide era o magistrado de origem nobre, nomeado pelo rei, que desempenhava funções militares numa cidade ou vila, sede de município, residindo como tal no castelo da mesma. Findas as guerras com os muçulmanos, o cargo de alcaide perdeu o seu caráter bélico e tornou-se gradualmente um magistrado judicial. Aplicava as justiças em nome do rei e era o sumo garante do cumprimento dela. O título de alcaide, que usualmente era hereditário, ao longo dos séculos, de diversas reformas, foram esvaziando de poderes e tornou-se, a partir do século XVII, apenas sinal de honra e prestígio, visto que as funções que tradicionalmente desempenhara deixaram de existir. Meirinho era o que hoje se chama de oficial de justiça. Tem por direito o advogado privilégios pessoais e reais. Aqueles são: 1. A nobreza anexa ao seu emprego. 2. A homenagem. 3. Não ser obrigado a jurar fora de sua casa. 4. Todos os privilégios militares, exceto aqueles que os soldados têm em razão da ignorância do direito. A advocacia era um ofício que atribuía como que um título de nobreza a quem a exercia, conferindo-lhe alguns privilégios pessoais, entre os quais o de não ser obrigado a depor senão em sua própria casa. Não é preciso dizer que já não é assim. Os privilégios reais do advogado são: 1. Dever-se-lhe honorário, ainda não sendo estipulado. 2. Serem isentos das coletas e ônus reais dos conselhos. 3. Não se lhes poderem tomar as suas casas para alojamento de soldados. 4. Gozarem da aposentadoria ativa
e passiva? Conselho era uma unidade de divisão territorial e administrativa. No Brasil, a designação de conselho foi abandonada, adotando-se a de município. Era dos vereadores o encargo do regimento da terra e das obras do conselho, entre as quais a construção e manutenção dos caminhos, fontes, chafarizes, calçadas e postos, para o que se impunha tributo, entre outros, aos oficiais mecânicos, jornaleiros, mancebos e moças de soldada. Não bastando o valor arrecadado, os conselhos instituíam e cobravam um tributo extraordinário, as fintas. Mas havia privilegiados que não eram obrigados a pagá-las. Lê-se nas ordenações. E as pessoas que são escusas de pagar na dita finta, quando assim for lançada, são as seguintes: os fidalgos, cavaleiros, escudeiros de linhagem ou de criação de algum fidalgo, e isso mesmo os doutores, licenciados, bacharéis em teologia, cânones, leis ou medicina, que forem feitos por exame em estudo geral. E assim os juízes, vereadores, procurador do conselho e tesoureiro, no ano em que servirem, e algumas pessoas que tão pobres sejam, que principalmente vivam por esmola. E bem assim os que tiverem privilégio especial, que não paguem as fintas do conselho. Os que não eram advogados estavam sujeitos a ser desalojados de suas casas para alojamento de soldados. A aposentadoria ativa e passiva, privilégio de que gozavam os advogados, não tem nada a ver com o que hoje chamamos de aposentadoria, inatividade remunerada do trabalhador, uma vez preenchidos os requisitos legais, dentre os quais geralmente longos anos de trabalho. A aposentadoria ativa e passiva tinha a ver com aposentos, isto é, com moradia. Fugindo das tropas de Napoleão, que estavam a apenas 2 dias de Lisboa, a família real partiu numa atabalhoada fuga rumo à sua maior colônia da Leimar, o Brasil. Assim, em março de 1808, junto com Sua Majestade, mais de 10.000 pessoas aportaram de repente no Rio de Janeiro. Mas onde instalar todos aqueles nobres e protegidos que, às pressas, deixaram seus solares, quintas e herdades, muitas vezes sem tempo nem de preparar direito a bagagem? Simples. Escolhiam-se as melhores habitações da cidade e as famílias eram obrigadas a desocupar seus aposentos, incluindo aí suas coisas, como móveis, pratarias, roupas de cama, criados e o que mais o hóspede escolhesse. Eis aí a origem da palavra aposentadoria. Existia tanto a aposentadoria passiva como a ativa. A passiva permitia que o proprietário, embora recebendo o hóspede, permanecesse na casa. O ato de despojar a pessoa de sua casa era um costume antigo da nobreza portuguesa. Assim, os deslocamentos dos reis de Portugal pelo país eram precedidos por um personagem da Casa Real, o aposentador-mor, que ia à frente escolhendo os aposentos que lhes serviriam de pouso. Nada mais natural, portanto, que invocar o direito à aposentadoria para instalar toda aquela gente que chegava no Rio de Janeiro. O regime das aposentadorias foi extinto no Reino de Portugal a partir de maio de 1821. No Brasil, isso ocorreu 2 anos depois. Responde o advogado pelo dano causado por seu dolo, culpa ou ignorância. Mandamos, diziam as ordenações, que se as partes por negligência, culpa ou ignorância de seus procuradores receberem em seus feitos alguma perda, lhes seja satisfeito pelos bens deles. Pois é, enquanto isso, em 1804, Richard Trevithick construía a primeira locomotiva.
Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.